boa tarde. Queria começar só agradecendo a organização do evento pelo aceite da comunicação, né? Parabenizando também pela reestruturação do evento diante dessa circunstância que a gente está vivendo, né, atualmente. Espero que esteja todo mundo bem. Eu sou a Annelise, eu sou professora de arte no Instituto Federal Fluminense e sou doutoranda no programa de artes visuais da UFRJ, onde eu pesquiso arte e memória na América Latina, pensando principalmente a partir de contextos de violência, né? Aqui para o encontro da Ampap, eu trouxe o recorte da migração e do exílio e como alguns artistas trazem essas questões em suas práticas, né? Então, eu trouxe 3 artistas, Francis Alves, Marcelo Brodsky e a Doris Salcedo, né? Então, para começar a pensar sobre essa posição do exilado, né? Eu trouxe o texto do Gilberman, que está no livro Quando as Imagens Tomam Posição, né? E nesse texto ele começa falando sobre o exílio do Bertolt Brecht, né? O dramaturgo alemão, que sai da Alemanha em 1933 e passa 15 anos exilado, né? Percorrendo diversos países ali da Europa. Nesse período de 15 anos, o Brecht ele tem uma vasta produção, e o Gilberman ele traz algumas reflexões, principalmente a partir desses 3 livros que eu coloquei no slide, né? E ele entende que o Brecht ele assume essa posição a posição do exilado na sua prática artística, né? E ele entende que essa posição do exilado ela se caracterizaria principalmente com uma necessidade de saber, de entender aquilo que estava acontecendo ao seu redor, né? A pessoa que está em exílio é uma pessoa que está numa situação muito frágil, né? Então ela precisa ter uma interpretação desse mundo ao seu redor para entender para onde ir, para onde caminhar, né? E muitos dos trabalhos do Brecht nesse período, eles são feitos a partir de recortes de jornais, né? Eu trouxe um próximo slide, uma fotografia tirada de jornal e embaixo o Brecht faz a sua produção textual, uma leitura, né? Uma proposta de leitura dessa imagem, né? Então o Didi Berman vai ver no Brecht esse desejo de interpretar, de entender essas imagens que estão circulando ali naquele momento. E também vai falar de uma certa melancolia, né, que é de uma certa dificuldade em publicar esses livros, né? Por exemplo, essa imagem que foi tirada do Abecedário da Guerra, esse livro só vai ser publicado em 1955, né? E o Brecht ele fica com essa sensação de que a sociedade alemã não tem interesse, né, em visualizar essas imagens da guerra e de violência, né? Então, voltando nossos olhos para a América Latina, pensar que historicamente a América Latina está muito relacionada a fluxos migratórios, né? E na atualidade isso também se coloca como uma questão que atravessa a nossa sociedade. Então, há um dos conflitos assim que tem tido muito destaque, né? É essa escalada de violência que é a política de tolerância zero que os Estados Unidos adotou contra a imigração, né? Então, esses centros de detenções que foram criados, né? Isso tem movimentado, tem trazido à tona bastante o discurso sobre a migração, né? Então, eu trouxe 3 artistas que auxiliam, né, a gente a entender essa posição, né, do imigrante na América Latina. O primeiro deles é o Francis Alves, com essa ação intitulada De Lupe. O artista estava na cidade de Tijuana, que é uma cidade que faz fronteira uma cidade mexicana que faz fronteira com os Estados Unidos. E ele queria chegar em São Diego, que é a cidade de entrada, né, dos Estados Unidos. E ao invés de ele simplesmente atravessar essa fronteira, ele faz esse grande percurso, essa grande trajetória para buscar uma outra via de entrada, né, no território dos Estados Unidos, né?
Essa obra, então, ela dá essa sensação, né, de uma certa dificuldade em acessar esse país, né? E o Renato Duro Dias, ele vai ter um artigo sobre a produção do Francis Alves e vai falar sobre essa relação da migração do ponto de vista legal, que é um direito previsto, né? As pessoas têm o direito de migrar, no entanto, essa dificuldade em realizar esses movimentos, né? E a fronteira dos Estados Unidos com o México é um sintoma muito grande, né? Dessa migração que é um tipo de migração que é desejada e um tipo de migração que não é desejada. E o Francis Alves, ele traz isso à tona, né? Quando ele busca essa outra via de entrada para chegar nesse país, né? O outro trabalho que eu trago é o do Marcelo Brods, que é um artista argentino que trabalha com imagens de arquivo pessoal. A primeira imagem é o seu tio, que foi um migrante que chegou na Argentina no século XX. A segunda imagem é o Marcelo Brodsky e o seu irmão, também num navio, né? No fundo a gente vê o mar. E a terceira imagem é só o mar, né? Só essas ondas, né? O Enzo Traverso, no livro Melancolia de Esquerda, ele vai falar um pouco sobre essa obra e vai falar sobre esse sentimento melancólico que essa obra traz, né? Porque a primeira imagem, esse tio que chega nesse novo território, nesse novo mundo, vem com muitos sonhos, com muitas expectativas dessa nova vida. E essa geração que já nasce aqui na Argentina, também tem muitos sonhos, mas que esses sonhos eles são atropelados, eles são completamente destruídos, né? Porque o Marcelo Brodsky, ele é um exilado político no período de ditadura argentina, e o irmão do Marcelo Brodsky, ele é um desaparecido político, né? Então essa sensação que principalmente essa última imagem dá, né, apenas esse mar, né, como se fosse o único sobrevivente, né? E por fim o trabalho da Doris Salcedo, que se chama Chibolé. Esse é um trabalho que consiste em uma instalação de uma grande fenda, foi realizado na Tate Modern em Londres, né? Essa grande fenda de 167 metros. E o nome desse trabalho ele remete a uma história bíblica, né? A palavra Shibolé é uma palavra de origem hebraica, de difícil pronunciação. E ela servia como um identificador, né? Quem conseguia pronunciar essa palavra era reconhecido como pertencente à comunidade. Quem não conseguia pronunciar corretamente essa palavra era o estrangeiro, era o outro, né? Então essa é a palavra divisora, né? E aí ela faz essa grande fenda e ela fala sobre os monumentos, né? Que a Europa conseguiu construir seus monumentos, o Arco do Triunfo, né? E homenagear e glorificar esse passado, enquanto os nossos monumentos são ruínas, né? A gente precisa escavar para encontrar nossa memória. E o pesquisador Andrés Ruissem também vai falar sobre esse trabalho da Doris Salcedo e vai falar sobre essa necessidade de inserir a migração dentro dessa constelação de um passado violento, porque a migração ela apenas reativa outros problemas históricos, né, que a América Latina já vivencia, né? Reforça antigas questões, né? Então, já concluindo, né, é uma pesquisa que eu estou trabalhando essa ideia do imigrante né, como essa pessoa que precisa saber, né, que precisa saber se posicionar, e trazendo essa discussão para o campo da América Latina, né, o movimento migratório na América Latina está muito relacionado a contextos de violência, né, e que trazem à tona uma certa melancolia, né, são imagens de uma certa forma melancólicas, né, essa rachadura, essa impossibilidade de atravessar uma fronteira, porque trazem à tona memórias traumáticas, né, memórias violentas. O Udis Bermani vai falar na exposição Levantes sobre esse desejo de movimentar-se, desejo de movimentar movimentos mais livres. E se a gente pensar sobre a sociedade da América Latina que foi construída justamente no oposto, né, no desejo de conservar, aqui desejar movimentos mais livres poderia ser visto como um levante, né?
E o Disberman ele também fala sobre a cidade de Idomene, né, que é o ponto de entrada na Europa. É uma cidade que acabou tendo um grande número de refugiados. E eu fui dar uma pesquisada sobre essa cidade e aí eu achei essa imagem, e aí tem essa placa, foi colocada essa faixa, né, e traduzindo seria: você não pode expulsar o movimento. E eu entendo que a força, né, do movimento, dos movimentos migratórios seria exatamente essa, né, que eles não podem ser evitados, né. Bom, então é isso. Muito obrigada novamente e é isso.